respeito de um tema que eu sei que você ama e que você domina. Vamos falar sobre Abril Marrom, Jonathan. Mês de conscientização, prevenção e combate contra o glaucoma. Eu só vou te apresentar a nossa audiência como nós costumamos fazer, tá bom? Perfeito. Jonathan, se por acaso passar alguma coisa desapercebida, você me lembra. Olha só, pessoal, o doutor Jonathan Lake, ele fez graduação na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e você também fez residência lá, não é isso, Jonathan? Exatamente. Sou aluno Isso. 100% Santa Casa. Jonathan é um autêntico filho da Santa Casa, que provavelmente, Jonathan, é um dos grandes serviços de oftalmologia, eu não diria somente do Brasil, tá? Mas da América do Sul, uma grande escola, não tenha dúvida. Em seguida, o Jonathan foi para lá na Universidade Federal de São Paulo. Foi lá, Jonathan, que nós tivemos alguns primeiros contatos. Já faz algum tempo, amiga. A gente não pode Faz falar. só 20 anos, hein, Charles? Jonathan, como o tempo passa rápido. O Incrível. Jonathan, então, fez o doutorado dele também na Unifesp. Em seguida, pessoal, o Dr. Jonathan foi para Harvard University e fez o pós-doutorado dele. E agora o Jonathan está aqui conosco, contribuindo com seu conhecimento e experiência a respeito de catarata. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado. Excelente, eu que agradeço aqui. É muito bom estar aqui com você agora, Charles. Estamos geograficamente longe, mas próximos aqui, falando de um tema super importante aqui. Nesse mês que pegou mesmo, né? Abril Marrom já tem um bom tempo de promoção aqui pelo CBO e tem sido um mês de conscientização super importante aqui para todos. É interessante você destacar esse tema, Jonathan. Eu tenho utilizado muito dos veículos digitais exatamente para levar informação de qualidade com embasamento científico. Nós vivemos no mundo digital. Tem um lado bom onde as pessoas têm muito acesso à informação, mas tem um lado que precisamos ter um cuidado. Nem sempre a informação ela tem um cunho científico ou uma robustez científica a ponto de trazer clareza para o paciente. Por isso que nós sempre nos esforçamos para trazer pessoas como vocês que vai nos trazer informações de qualidade com embasamento científico. E, claro, o CBL também está de parabéns por estar promovendo essa iniciativa. Jonathan, a minha audiência ela é mista. Tem colegas médicos oftalmos, tem colegas médicos não oftalmos, e nós temos também um número grande de pessoas que não são médicos, mas que querem informações. Então, eu queria bater um papo bem legal e tranquilo, e eu vou começar com uma coisa muito simples. Fala um pouquinho para a gente só da anatomia e fisiologia do cristalino, porque muitas pessoas fazem uma confusão. Mas, doutor, que história é essa? O que é cristalino? Fala para a gente, por gentileza. Como sempre, né, Charles, a gente fala disso já faz muito tempo. A questão é É, realmente voltar para o básico mesmo, né? E se a gente isso. fala de catarata, cristalino, a gente tem, né, na comunidade médica essa questão de cair muito no jargão e na percepção que os pacientes têm, enfim. E a ideia é a gente desmistificar todas essas questões aqui. Isso, E eu não gosto isso. nem de falar de envelhecimento mesmo, né? Mas eu te conheço faz 20 anos, eu não precisava de um óculos desses aqui, 20 anos atrás, e estamos aí com eles, né? É Mas eu acho verdade. que o olho é uma estrutura fascinante, né? A anatomia dele é É, incrível, mas é. eu sempre gosto de associar ele com a câmera, né? A câmera das antigas, não essa que a gente está falando aqui, que tem Do microlentes céu. e tudo escondido ali. Mas o globo mesmo, é uma câmera escura e um conjunto de lentes. Isso. Uma lente que é fixa, que, né, tem as suas questões, mas ela é basicamente fixa ao longo da vida, que é a córnea. Mas uma lente que é incrível, né? O funcionamento dela, assim, é realmente espantoso Aham. essa lente interna aqui, que é o cristalino, que você está mostrando aqui, e a capacidade dela de fazer o foco, né, para longe e para perto. Isso é Hum, inacreditável, é, né? Se nós observarmos as lentes, como é feito o foco, né, em lentes em câmeras fotográficas convencionais ou nas digitais, e saber que o olho tem essa capacidade é realmente impressionante. Só que ela está exposta, né, tá, a afecções, a problemas ao longo da vida, mas também tá, ela passa por um processo natural, em que, tá, embora ela mantenha a transparência durante muito tempo, ela tem uma perda de função. Então é tá. por isso, e aí isso passa por um crescimento, por um envelhecimento ao longo da vida, Ok, e faz com que ela comece a parar de fazer esse foco. Nós vamos tá, perdendo essa capacidade focal ao longo dos anos. Então, inicialmente, eu brinquei aqui com os óculos, né? Mas quem nunca usou óculos na vida, quem nunca usou óculos na vida, começa a ter que usar um óculos para leitura. Quem ok. já usava óculos, né? Estou resumindo, falando uma grande porção ali da população, começa a usar aqueles óculos multifocais. E isso é Isso. progressivo. Esse Aham. grau, né?
dependência de óculos para perto também, ou inicial, ela vai aumentando ao longo dos anos, então um processo Ok. de 20 anos, né, de 40 até os 60 anos, até Tá. chegar no ponto máximo, e depois ela também, isso pode acontecer junto com essa perda de função, né, em qualquer momento desse, também com uma perda da transparência, uma Ok. opacificação. E aí essa opacificação mais avançada, né? Se a gente deixá-la muito tempo, e acho que esse é um dos temas aqui da conversa, essa Isso. opacidade vai de amarelo, de manchas, até ficar completamente branco, né? Então, Ok. catarata é um termo muito antigo, vem lá dos egípcios, né? A Tá. história da catarata é incrível, né? Junto com a história da medicina. Então, esse aspecto branco leitoso parece uma catarata. Tá. Mas hoje, acho que esse é um dos objetivos aqui dessa nossa live aqui, é que com o tratamento dessa condição, a gente consegue restabelecer a visão de maneira contundente. Então, é uma das principais causas de perda de visão, de baixa visão e até de cegueira. Mas o Tá. nosso objetivo aqui como oftalmologistas, é realmente barrar a perda de visão por causa da perda de função do cristalino e catarata e tratar isso e restabelecer a visão, principalmente para longe, mas hoje a gente consegue fazer isso para longe e também para perto. Então, é uma cirurgia incrível, a gente é suspeito para falar, mas é uma das cirurgias mais incríveis da medicina. Daqui a pouquinho você se aprofunda no tratamento. Olha só, pessoal. Então, o Jonathan já disse o que é o cristalino e já falou a importância do funcionamento, como é realmente uma lente incrível. Falou que o cristalino vai perdendo a transparência, vai ficando opaco, com diferentes tonalidades. Aí nós temos a catarata. Jonathan, eu acredito que você também deva receber no teu consultório, apesar de você ser uma referência, tem muita gente que confunde aquela pelinha que cresce por fora do olho com catarata. Traz um pouquinho de esclarecimento a respeito da diferença da pelinha e da catarata propriamente dita. É a pelinha, uma carninha, uma A pelinha é uma carninha no carninha, olho, correto. né? Isso, é isso Então, mesmo. é incrível isso, né? Até alguns colegas brincam, né? Falando de catarígio, né? Que é a mistura de Isso, catarata com pterígio, né? Mas isso. realmente, né? O olho, embora a gente tenha falado um pouco dessa estrutura anatômica, né? E ela está, né? A gente fala, o principal ponto de apresentação entre seres humanos, né, é o olhar, são os olhos. Essa Tá, anatomia toda está escondida, né? E aí a gente ok. vê que o olho tem a íris, a parte colorida, que chama a atenção, e a parte branca, né? Que sim, é o globo ocular, parte dele é branco, mas ele é recoberto por uma membrana que é a conjuntiva, é uma mucosa, como uma mucosa que a gente tem em outras partes Isso, aqui do corpo. Ela tá. cobre essa parte branca e 1 milhão de causas, né, fazem Isso, com que ela reaja e em algumas situações cresça e comece a cobrir isso. essa parte transparente. Mas isso é muito evidente, é branco, pode impedir a visão também. E isso é o Tá. pterígio e não é a catarata, que é essa condição interna aí do olho. Vocês entenderam, visionários, como Jonathan explicou de maneira correta, a catarata está dentro do olho e a pelinha ou a carninha está fora do olho. Isso é uma confusão que geralmente os nossos visionários fazem. Jonathan, existem diferentes causas de catarata. Eu queria que nós agora fôssemos. Já dissemos o que é o cristalino, o que é a catarata, diferenciamos o pterígio e vamos agora caminhar um pouquinho mais pensando nas principais causas de catarata, por gentileza. Então, ela é um processo que é normal, natural, de perda de Tá, função e acontece em todas as pessoas, mas alguns fatores ok. claramente aceleram isso, né? Tá, Isso é muito importante para nós, porque no tratamento, que a gente vai falar mais para frente, mas na atenção à visão, e a gente sabe que isso é importante, está diretamente associado à longevidade. ok, Então, um fator muito importante é o tabagismo. O ok. tabagismo acelera aqui a catarata. É tão incrível realmente ver como as cirurgias são diferentes. A gente vê um tipo de catarata específico em quem é tabagista. Sei que não é fácil, mas é um hábito que é importante a gente buscar lidar e tratar o mais cedo possível, né? Outra questão que é um dos males dos tempos modernos é a diabetes. Então, a diabetes Diabetes. é um claro acelerador aqui da catarata e ela pode fazer com que a catarata seja mais precoce mesmo, né? Uhum. Temos o fator da idade mesmo, temos exposição a radiações diferentes, E, várias doenças metabólicas. A gente não pode esquecer que a catarata ela pode ser, isso espanta os pacientes, né? E realmente a gente não deseja isso, mas isso acontece, a catarata congênita, então ela pode tá, acontecer em crianças
é mais raro, mas pode acontecer e pode acontecer em qualquer idade, né? Casos mais raros, como choques elétricos, a gente já teve que Ok. tratar, traumatismos Tá. e doenças associadas, né? Então a gente vê catarata realmente com glaucoma, com retinopatias, com outras doenças ou afecções aqui do olho. Então, quando a gente faz o exame do olho e vai para o oftalmologista, é importante fazer uma avaliação bem completa de todas as partes, identificar tudo que a gente puder para ajudar. Lembrando também que tem algumas medicações, né, Jonathan, que pode acelerar, principalmente os corticóides. Você concorda com essa afirmação? 100%, né? Eu acho que Ah, melhorou isso nos últimos anos, né? tá, Mas a automedicação é uma característica aqui dos nossos pacientes, dos pacientes tá, aqui no Brasil. Acho que isso melhorou muito nos últimos 20 anos, Charles. Mas ok. a gente tem que evitar a automedicação, especialmente a automedicação ocular, especialmente o uso inadequado de colírios. Então, é difícil identificar, mas infelizmente peguei pacientes com glaucoma jovens, 20 e poucos Ah, anos, sabe, Charles? Com tá. glaucomas avançadíssimos, cataratas avançadas por uso inadequado e crônico de colírios sem prescrição médica. Visionários, não faça automedicação. Procure sempre uma assistência médica que vai ser a melhor opção para você tratar das suas demandas pessoais. Jonathan, vamos falar um pouquinho de sintomatologia. O indivíduo que é portador de catarata, quais são os principais sintomas que ele costuma referir quando ele está no consultório? Então, é importante falar sintomatologia, né? E a principal sintoma é realmente perda de visão, Ok, embaçamento visual, mas a quantidade de causas disso é tão grande sim, que a principal recomendação aqui, para mim, o principal recado aqui dessa live, a, a visão, né? O cuidado com a visão é uma jornada que começa no berçário e vai até a nossa extrema idade, porque a gente está ok, vivendo mais. Então, é uma ok, jornada, é importante que a gente participe disso em todas as etapas. Então, ao nascimento, na infância, na adolescência, adulto jovem, adulto mais maduro, e aí isso, todas as etapas é importante que a gente passe no oftalmologista, porque até antes de ter o sintoma, é importante que a gente identifique a qualquer tipo de afecção ocular, entre elas a catarata, e que a gente possa tratá-lo, caso seja necessário, o mais precoce possível, para impactar o mínimo possível a vida do paciente com esse tipo de problema. joia. Então, o principal sintoma, sem sombra de dúvida, é esse embaçamento visual. Às vezes os pacientes se referem, Jonathan, como se estivesse vendo uma espécie de nuvem, uma fumaça no campo visual. E tem alguns também que se queixam, Jonathan, que às vezes eles perdem a capacidade de distinguir cores. E tem um detalhe que eu queria que você orientasse a nossa audiência. Tem pacientes que dizem, nossa, doutor, engraçado, por que que eu estou com catarata e eu percebi que a minha visão melhorou um pouquinho para perto? Tem explicação para isso, Jonathan? Tem um efeito paradoxal, né? Então, em alguns Isso, pacientes, a catarata pode induzir uma miopia. Então, olha, eu estou enxergando sem isso. óculos aqui, né? Mas olha, a alteração de grau é algo que É, está diretamente associado ao surgimento de catarata. Então, graus que estão avançando ou diminuindo muito rápido podem, ou não, né? Mas podem estar associados aqui à catarata. E é importante que o diagnóstico seja feito corretamente. e, Jonathan, você tocou num assunto importante. Gente, eu tenho falado para vocês nos nossos canais que o principal e único profissional médico responsável no território brasileiro em tratar da saúde ocular é um médico oftalmologista. Não passe por outro profissional para tratar das suas doenças oculares, porque ele não tem formação adequada. É bem provável que você não tenha um diagnóstico e um tratamento correto. Jonathan, falamos então sobre anatomia, fisiologia, causas, sintomatologia, e aí nós precisamos dar o diagnóstico da catarata. Como se dá o diagnóstico? O paciente então vem para o seu consultório, você faz a anamnese, faz o exame físico, o exame oftalmológico propriamente dito. É necessário pedir algum outro exame ou só os exames de rotina são suficientes para dar o diagnóstico da catarata? Então, antes de mais nada, né? Isso vale para os nossos ouvintes aí, médicos, não médicos, oftalmologistas, não oftalmologistas, né? O exame é clínico. O Ok, diagnóstico, o diagnóstico ele é clínico, por meio da conversa com o paciente, que é muito importante, e da identificação visual nos nossos aparelhos, ok, né? A gente usa um microscópio especial para identificar a catarata. Nisso, a gente precisa avaliar o impacto da hum, catarata
no paciente. Então, o exame da função visual em todas as instâncias é muito importante. Isso envolve também a realização do óculos. O exame Tá, de óculos não é trivial. ok, É um exame muito importante e precisa ser bem feito. E ele ajuda muito aqui no diagnóstico de catarata. ok. Além disso, nós estamos num momento tecnológico inacreditável, né, Charles? Então, Uhum, a gente consegue sim, registrar, tanto por meio de fotografias, quanto por meio de tomografias, a gente consegue fatiar e registrar todas as partes do olho. Esses exames são todos muito importantes para a gente tá. poder avaliar como é que está o olho, o impacto da catarata e outras questões na função visual e anatomia do paciente. Joia, perfeito. Jonathan, a catarata, ela acomete só um olho ou ela acomete os dois olhos? E se acomete os dois olhos, se dá de maneira simétrica ou assimétrica? Isso também é uma pergunta muito frequente da nossa audiência. Super importante isso, né? Então, É, nós temos dois olhos, mas isso, avaliamos os olhos separadamente. Então, a manifestação isso. disso pode acontecer de todas as maneiras. Junto, separado, simétrico, assimétrico. Realmente é importante avaliar as duas formas. E a gente avalia um olho de cada vez. Isso é super Tá. importante para ter o máximo de avaliação possível de cada um dos olhos. Mas a gente precisa avaliar os dois juntos também. E ver o quanto que esses graus aqui de catarata estão impactando aqui o paciente de maneira monocular ou a maneira binocular. Então, qualquer a catarata pode se manifestar de qualquer maneira e é importante a gente identificar isso e ver se o tratamento vai realmente trazer um benefício aqui para o paciente. Você já tocou no próximo tema do nosso bate-papo, que é tratamento. Jonathan, acredito que você também deve receber em seu consultório com uma frequência a seguinte questão. Doutor, eu falei com fulano, Beltrano, Cicrano, meu vizinho, que ele disse que tem um colírio especial para tratar catarata, ou uma dieta especial para tratar catarata, ou alguma atividade física, alguma coisa do tipo. Finalmente, Jonathan, existe algum tratamento clínico para catarata ou o único tratamento é cirúrgico? Olha, a gente comentou aqui, né, os fatores de pior aqui da catarata, tabagismo. Então, Isso, puxa, quem fuma, abandone isso o mais fácil, o mais rápido possível. Isso vale isso. para vaping também, tá, pessoal? Aham, Mais jovem. E a diabetes, né? Uma doença metabólica isso. principal, de maior penetração aqui. Então, se a gente puder ah, tratar e prevenir diabetes tipo 2, assim, isso vai desacelerar ou minimizar o surgimento de catarata. Fora isso, é um processo que é normal, natural. O colírio não resolve, pessoal. Não existe colírio para tratar, prevenir. Não existe exercício para tratar ou prevenir a catarata. Existe ter um hábito de vida saudável, dieta saudável, tratar ou prevenir diabetes, parar tabagismo, evitar fatores externos, ter uma boa vida, uma vida saudável. Isso ajuda muito, ajuda o corpo inteiro, inclusive pode adiar realmente o surgimento de catarata, mas fora isso, nada. Joia, perfeito. Então, o único tratamento de catarata é cirurgia, correto, Jonathan? Tendo impacto na visão do paciente, o único tratamento da catarata é cirúrgico, somente cirúrgico. É isso que eu queria dizer. Seguindo essa mesma lógica, Jonathan, porque é uma discussão muito grande. Quando é que nós temos que intervir, então? Então, o indivíduo tem catarata, mas só o fato dele ter catarata já é indicação de cirurgia? Ou quanto essa limitação visual está comprometendo a qualidade de vida do indivíduo e também tem indicação ou não de cirurgia de catarata? Isso é muito importante, muito sutil. Por isso que o Tá, exame clínico é tão importante. Os exames ok. que eu falei de apoio, de registro, são apoios de medida, registro para a estratégia terapêutica. Mas Tá, o que vai determinar a indicação e a realização da cirurgia é o exame clínico, a conversa com o paciente, a análise do paciente. Então, isso passa por uma análise sistemática aqui da função visual e uma análise aqui do cristalino, da anatomia do cristalino e do estágio em que ele está. Então, o que precisamos fazer é estadiar e classificar a disfunção do cristalino barra catarata, a tá, opacidade, e ver o quanto isso impacta aquele estilo de vida do indivíduo, tanto funcionalmente, no dia a dia do indivíduo, mas também anatomicamente. tá, Tem cristalinos, eu não quero falar transparentes, né, mas pacientes que têm uma boa visão, mas tem um cristalino grande com alto isso, risco de hipertensão tá. intraocular. E você, ao fazer essa análise do olho, você vê que ah, pode levar a fechamento aqui do ângulo e crise de glaucoma. Então a gente precisa fazer uma rigorosa e sistemática avaliação da função visual
e da anatomia do cristalino e da catarata, juntar esses dois fatores e aí sim tomar a decisão de fazer ou não a cirurgia. Joia, Jonathan, o tempo passa tão rápido, já foram 26 minutos de bate-papo, mas eu ainda quero explorar um pouquinho mais o teu conhecimento. Jonathan, existe aquela discussão muito grande com relação à lente que vai ser implantada dentro do olho. Doutor, qual a melhor lente? É a tal da lente nacional ou da lente importada, Jonathan? Acho que isso é uma pergunta também muito recorrente no consultório. Eu sei que é uma pergunta assim um pouco capciosa, não precisa entrar em detalhes, mas você tem alguma opinião formada a respeito? Eu evito falar em lente nacional ou importada, porque isso é capcioso e acaba sendo até pejorativo mesmo, né? É, é. Mas nós temos tecnologia. Então, no tratamento, o que a gente vai fazer é remover o cristalino disfuncional ou opaco, e aí usar Tá. uma prótese, né? Usar uma lente intraocular artificial no mesmo Ok. local onde ficava aqui o cristalino. E hoje também, depois, né, desses 20 anos, mas 30 anos aqui, 50 anos de cirurgia moderna da catarata, da cirurgia mais incrível que a gente tem dentro da medicina, né, Uhum, que trouxe o uhum. conceito de cirurgia minimamente invasiva, de cirurgia rápida, né, de cirurgia em câmaras, em locais super restritos, microscópios, né? Então, eu sei que a gente é suspeito, mas a cirurgia é realmente incrível. E as É, lentes intraoculares, essas próteses, o nível de tecnologias aplicadas aqui para eles é realmente incrível. A decisão de escolha da lente passa por uma conversa detalhada com o oftalmologista, né? uhum, Então, passa por uma avaliação muito rigorosa aqui do olho e das outras estruturas do olho. ok. Porque dependendo de como é o olho, mesmo tratando em lentes importadas, né, mas vários estilos de lentes, nem sempre a lente mais cara é a melhor indicação aqui Ok, para aquele paciente, né? Então é ok. importante entender quais são os tipos de lente, o que que ele vai trazer frente à estrutura do olho. Olhos muito saudáveis, sem alterações, podem ser candidatos para lentes que tratam a visão para longe e também tratam a visão para perto. Ok. Olhos que têm algumas alterações talvez não se deem tão bem com essas outras lentes, mas aí nós temos lentes que conseguem ir por um caminho intermediário, né? A gente sempre busca a melhor visão para longe possível e busca algum tipo de correção ou intermediária ou para perto, porque, né, essa nossa relação com o celular acaba sendo bastante importante. A gente tem uma classificação aqui de lentes, mais de proveniência de material. Então, existem materiais mais biocompatíveis, acrílicos hidrofóbicos, e aí existem tratamentos ótimos como toricidade. Então, se o olho tem um tipo de astigmatismo, é importante tratar esse astigmatismo. Eu sei que são lentes mais caras, mas a gente não pode só olhar o valor que está sendo gasto naquele momento da cirurgia, mas o benefício que vai trazer aqui para frente. Então, se a gente, na cirurgia de catarata, a gente tem uma grande oportunidade de não só restabelecer transparência, né? Porque a gente está tratando uma lente opaca, uma lente natural opaca e colocando uma lente artificial transparente, mas também a situação ótica do olho. E se a gente puder minimizar a dependência de óculos, embora tenha um gasto naquele momento, a gente vai ter uma economia grande no futuro, porque óculos é caro e óculos traz outras condições e outras dependências. Então, se a gente puder tratar tudo, essa acaba sendo uma ótima escolha. Algumas lentes parecem que têm valores mais altos, mas dentro da medicina, em termos de tratamento, a cirurgia de catarata é uma das, não únicas, mas uma das poucas que traz um tratamento feito uma vez de maneira Tá. definitiva. Então, a escolha da prótese da lente é muito importante porque não vai ser trocada daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Ela vai ser algo que vai ser implantado e vai ficar no olho para sempre, basicamente. Ok. Então, se a gente analisar sob esse aspecto, o custo é sempre muito baixo, um dos mais baixos dentro da medicina inteira. Jonathan, você já comentou e também agora recentemente você falou sobre a associação, a presença da catarata junto com outras doenças. Isso também pode ser um fator que vai influenciar na escolha da lente. Quais são as doenças mais comuns que você costuma identificar na tua prática? Problemas mais na córnea ou problemas mais no fundo do olho, como por exemplo diabetes, degeneração macular relacionada à idade e glaucoma? E se tiver essas condições associadas, de uma maneira geral, como é que a gente faz, então, para realizar a cirurgia de catarata? Dá uma atenção maior para a catarata propriamente dito? Ou faz, por exemplo, associação tratamento? Faça a cirurgia de catarata e trata os outros problemas que estão associados à catarata. Eu sei que é meio um popurrí, mas tenta resumir, por gentileza. Não, é um popurrí, mas isso é super importante. É, Então, assim, talvez mais frequentes sejam afecções da retina, né? Eu isso. falo por causa
epidemia, ou sei lá se eu posso falar em pandemia aí que de diabetes que estamos vivendo, né? Mas é uma doença muito, muito, muito prevalente. Isso traz alterações na retina e demanda muito a nossa atenção. Mas estamos numa sociedade mais longeva, mais idosa, então as degenerações de mácula são muito prevalentes, mais ou menos 6% dos pacientes acima de 60 anos. Então isso é super importante aqui para nós. Eu não gosto de adiar o tratamento de catarata. Tá. Em pacientes que têm glaucoma, glaucoma, a gente vai entrar em muito detalhe, né? Mas glaucoma É, nervo fechado, eu comentei, é importante tratar logo. isso. Mas eu não gosto de, na vigência de uma doença crônica, como Tá. glaucoma ou doença da retina, a gente tem uma doença associada com uma catarata piorando ao longo do tempo. Do Então, no tempo. momento em que estiver se somando a baixa de visão, eu prefiro tirar a catarata da frente, lembrando que a cirurgia mais precoce, ela é mais fácil e tem menos riscos do que a cirurgia mais Isso. tardia. Então é Tá. importante a gente tratar logo para que eu possa focar toda a minha atenção no problema de retina, no problema de glaucoma, sem ter outros fatores atrapalhando o diagnóstico, trazendo mais problemas aqui para o paciente, problema de córnea e todo o resto. Então é importante a gente tirar um problema mais resolutivo para a gente poder se focar no mais importante, que são as doenças crônicas aqui do olho. Perfeito. Jonathan, uma outra questão é, existe uma tendência, né, de se discutir a possibilidade de fazer a cirurgia ao mesmo tempo nos dois olhos. Você tem alguma opinião formada? Você ainda é da turma das antigas que gosta de fazer apenas um olho no primeiro momento, acompanha esse pós-operatório de 1 a 2 semanas e em seguida você opera o outro olho? É uma questão mais técnica, né? Isso é uma questão técnica e tem uma questão de segurança aí muito importante associada. A gente tem esse Tá, histórico aqui juntos, né? Então, até agora, eu só faço cirurgia monocular em dias ok, separados. Eu não ok. faço a cirurgia bilateral sequencial simultânea. Eu não vou fazer uma crítica à cirurgia bilateral sequencial simultânea, que é operar os dois olhos no mesmo dia, né? Isso. A gente saiu de reuniões aqui na Sociedade Europeia, em pesquisas na Sociedade de Catarata Europeia e Americana. Cada vez mais cirurgiões de fora do Brasil estão fazendo cirurgias bilaterais simultâneas. A Europa, que tem uma medicina mais socializada, e eu Tá, tenho uma paciente que é francesa, ela comentou que na França, né, o governo banca a cirurgia de catarata nos dois olhos e banca o transporte. Então, é né, mesmo? bancou o táxi dela até o hospital, né? Então, essa questão de cirurgia em dias diferentes representa um custo significativo para governos, Ok, mas para as pessoas também, porque nesse tá, tratamento você mobiliza a família duas vezes. tá, Então, eu não sei se eu vou chegar na minha carreira a fazer esse tipo de cirurgia. tá, Hoje, eu acredito que não. Eu gosto de tá, fazer a cirurgia separada, eu gosto de ver o resultado em um olho, fazer eventuais alterações para otimizar o resultado aqui no outro olho. tá. Os pacientes aceitam muito bem. Ainda não tenho demanda para cirurgia bilateral. Mas, enfim, assim como o antibiótico intraocular, né, que foi revolucionário nos últimos 20 anos, trouxe uma discussão muito grande na sociedade, eu acho que esse vai ser um dos grandes temas dos próximos 20 anos. Nesse momento, não faço ainda, recomendo fazer em dias separados, os pacientes aceitam muito bem, né, porque tem essa questão da cirurgia aqui do olho, mas isso a gente vai ver mudar. Eu acredito que a gente vai, se não mudar aqui no Brasil, vai ser muito discutido aqui nos próximos 20 anos. Em termos de segurança, a segurança da cirurgia está em níveis incríveis, incríveis, Aham. especialmente com a profilaxia e o nosso arsenal de tecnologia a nosso favor. Mas a cirurgia bilateral tende a ser bastante polêmica. Desculpa se eu não me posicionei de maneira muito forte Não, aqui. não, tranquilo, perfeito, Jonathan. Uma curiosidade, você está falando do Brasil ou fora do Brasil no momento? Aqui agora eu estou no Brasil. Ah, perfeito. Jonathan, ainda falando um pouquinho de tecnologia, estamos caminhando para o final. Existe muita aquela discussão se a cirurgia de catarata ela é feita com laser, se é feita com ultrassom, se é feita com as duas coisas, se é necessário fazer essa junção,
ou se pode fazer com método tradicional. Na tua rotina, você utiliza muito laser, o quanto realmente o laser é importante, é só se o método tradicional utilizando ultrassom é suficiente. Porque às vezes a nossa clientela acaba confundindo essa questão de laser com ultrassom. É, a cirurgia a laser, né? A catarata laser é feita faz mais de 40 anos, né? Mas ela é feita realmente tradicionalmente com ultrassom. Olha, É, nós temos aqui no nosso grupo em várias unidades e eu sou fã realmente da cirurgia complementar a laser, né? O laser que tá. temos atualmente, o laser feito em segundos, permite que a gente possa fazer incisões, cápsula rex e fratura, pré-fraturas aqui do cristalino antes da cirurgia. Isso nos dá uma oportunidade muito grande de padronização e de programação para outras tecnologias. Por outro lado, ele Ok. aumenta bastante o custo da O cirurgia. custo. Então, Exato. é algo que nós temos à nossa disposição, não é um motivo para adiar a cirurgia, mas é sim oferecido ao paciente. Se couber no orçamento, o paciente pode optar por fazer a cirurgia a laser, mas deixa o paciente bem à vontade para ser feito. Uma observação que eu faço é que nós temos nosso serviço de residentes de fellows, os residentes Tá. fellows que estão em começo de formação adoram esse tipo de tecnologia, porque um cirurgião em começo de carreira com 100 casos e a gente que tem milhares de casos, ao fazer a cirurgia laser, esses passos são idênticos, independente da experiência Ok. cirúrgica. Então, é uma cirurgia robotizada, ela robotizou a cirurgia, metade da nossa cirurgia, mas ainda tem um custo relativamente alto. Então, a massificação dessa escala disso é um desafio grande. Duas últimas perguntas, Jonathan, para nós encerrarmos e esclarecer a nossa comunidade. Olha só, você disse, Charles, catarata não volta. Mas, Jonathan, por que que depois de um tempo, o paciente que fez a cirurgia, a vista fica embaçada e ele precisa voltar e tem aquela história de limpezinha de lente? A catarata voltou, o que é que acontece depois da cirurgia de catarata, Jonathan? É interessante, né? Porque isso que você comentou é chamado de catarata secundária, né? Um termo muito Isso. antigo, né? De décadas atrás mesmo, né? Mas é incrível essa cirurgia, né? Quando eu falo a remoção do nosso cristalino natural, a gente remove um conteúdo e fica uma membrana basal, a coisa mais Isso. microscópica, que 2 micras, 2 milésimos de milímetro que fica lá. Então ela é muito fina e ela pacifica depois com o tempo, né? Mas felizmente a gente consegue romper num procedimento ambulatorial de poucos minutos, não é no centro cirúrgico, a gente consegue Ok. abrir essa cápsula com laser, isso restabelece a visão. Então, faz parte aqui do tratamento. É algo que tem que ser observado. Eu não gosto de adiar muito esse procedimento, porque cápsulas mais, ah, ah, mais moles, elas abrem mais rápido e usam menos energia. Então, a gente fica sempre atento ao momento certo para fazer esse tratamento. Joia. E, Jonathan, uma última pergunta. Vivemos num mundo totalmente digital. Totalmente. Inclusive a nossa linguagem, cara, tem mudado. Quando se fala em Big Data, metaverso, e o que sim, tomou conta do ambiente médico é inteligência artificial, robótica, algoritmo. Jonathan, quando nós pensamos no futuro da medicina e da oftalmologia, que existe aquela discussão, se vai chegar um momento que na interface entre médico e paciente vai ter um robô humanoide, como é que você consegue enxergar esse futuro? Vai chegar um momento que as máquinas vão substituir o médico? Do ponto de vista clínico, nós temos percebido a presença cada vez mais constante e forte da inteligência artificial, pelo menos ajudando a entender um pouquinho mais o que acontece. Futuro. Será que a inteligência artificial veio para substituir? Os robôs vão substituir? Vai chegar um momento que um homem não vai precisar operar um outro ser humano e sim a máquina? Tem alguma opinião a respeito disso? Eu sei que é uma questão mais tecnológica e filosófica, tá, Não, Jonathan? mas Eu eu queria tua adoro esse opinião. assunto. Esse assunto é super importante aqui para mim. Você falou do meu doutorado foi em cirurgia 3D Isso. foi lá em 2006, né? Eu sou apaixonado aqui por isso. Então, isso não é futuro, isso é presente, né? Nossos cálculos Presente. de lente são baseados em fórmulas de inteligência artificial. Essas fórmulas aprendem com massa. O que eu não entendo, eu gostaria que o Google, Microsoft, seja lá que OpenAI, investisse mesmo, porque a gente, nas fórmulas, elas estudaram 30 mil óleos, né? Eu queria fórmulas que estudassem 1 milhão, 30 milhões de óleos, né? Precisa Ok. de dinheiro e investimento para isso, para uma doença tão prevalente. Então, tomara que isso chegue em alguns Isso. deles, né? Mas utilizamos a inteligência artificial para cálculo das lentes, então isso vem se aprimorando bastante. E já utilizamos robôs para fazer a cirurgia, que é a cirurgia laser. Ela já é robotizada e faz metade da cirurgia. Robôs humanoides, para nós, né? Eu acho que a escala disso
estão pesquisando, né, dispositivos de injeção e remoção do cristalino naquela segunda parte aqui de cirurgia com robôs. Eu acho que a gente caminha para isso, mas sempre vai ser sob nosso controle. Aumentar a Isso. precisão e velocidade, mas substituir, eu acho que a gente não vê, eu acho. Jonathan, se por acaso alguém precisar passar em consulta contigo, como é que as pessoas encontram o Dr. Jonathan Lake? Estou nas redes aqui, então Instagram, LinkedIn, Facebook existe ainda, eu acho, né? Então, Meta, todos os produtos aqui de Meca, é só procurar o nome, YouTube também, a gente está por aí, estamos à disposição aqui. Mas lembrando, eu acho que isso é o mais importante, né? Nós temos aqui no Brasil uma quantidade de cirurgiões incríveis, estão em todos os estados, estão em todas as regiões, então a cirurgia de catarata é um procedimento seguro, feito de maneira segura por muitos cirurgiões brasileiros super habilitados. Eu acho que os cirurgiões brasileiros são os melhores do mundo. Então, o Brasil é um lugar para tratar catarata e aproveitar todas as maravilhas que a gente tem no nosso país aí. Jonathan, jovem, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pelo teu tempo. Jonathan, se passaram mais de 40 minutos, o tempo fluiu que eu nem percebi, Pô, você acredita? E a coisa fluiu de maneira bastante líquida, foi muito importante, acho que foram informações fundamentais, com muita experiência, com toque de requinte de tecnologia e respaldo científico. Jonathan, muito obrigado, muito, jovem. muito obrigado, um grande abraço. Boa noite a Obrigado, todos. Jonathan, um Tudo abraço. bom. Tchau, tchau. Tchau. Vocês viram que legal, gente? Nós temos pessoas como o Dr. Jonathan com bastante experiência, centenas, milhares de cirurgias de catarata realizadas ao longo dos últimos. O Jonathan é meu contemporâneo, eu posso já afirmar, mais de 20 anos. Então ele carrega uma bagagem de muita experiência e conhecimento. E por isso que nós estamos aqui todas as quartas-feiras à noite, sempre trazendo uma pessoa que é uma referência num assunto importante associado à saúde ocular. E às vezes nós também tratamos de outros assuntos que também têm importância da saúde como um todo. Por exemplo, diabetes e olho, pressão alta e olho, problemas da tireoide e olho. O Dr. Jonathan trouxe à tona uma série de questões que são fundamentais. Primeira questão, catarata não tem outro tratamento a não ser cirurgia. Automedicação não é aconselhável. Pelo menos uma vez por ano, você do YouTube, você do Instagram, precisa passar em consulta com seu médico oftalmologista para fazer exame de rotina. O único médico no território brasileiro habilitado para tratar de problemas oculares é um médico oftalmologista. Olha só, visionários, você que esteve comigo até agora, a turma de YouTube, vocês estão vendo aqui no canto inferior direito tem uma seta, e aqui no Instagram, no canto inferior direito, tem um aviãozinho. Eu queria que vocês compartilhassem com pelo menos 3 pessoas esse conteúdo de qualidade com embasamento científico. E eu gostaria de aproveitar e convidar você, caso você precise, para passar em consulta conosco aqui no nosso consultório. Nós estamos na Avenida Paulista, número 91, Conjunto 309. Você pode acessar meu site, drcharlescosta.com.br. Lá vai ter todas as minhas redes sociais, meu número de telefone. Nós teremos o maior prazer em te atender, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Próxima segunda-feira nós não teremos live devocional como de costume. Voltaremos a nos encontrar na próxima quarta-feira para continuarmos com a nossa campanha de Abril Marrom, mês de conscientização, prevenção e combate contra a cegueira. Lembrando-se de uma coisa, a saúde da visão começa com prevenção. Tamo junto, fica comigo e faça um excelente resto de noite e um ótimo feriado para todos nós. Tamo junto.